Então agora chegou finalmente a hora da gente criar nossa primeira campanha, né? Já dei uma visão geral do nosso dashboard, então agora vamos passar para a parte bem prática mesmo desse curso. E a primeira campanha, obviamente, nós vamos começar com uma campanha automática. Como é que a gente faz? Então nós estamos aqui no dashboard, logo aqui no canto esquerdo tem aqui esse botão de criar uma campanha, clica nesse botão, e aí você é direcionado para essa página onde você tem 4 opções de campanhas. Então aqui as campanhas que a gente já comentou, nós temos Sponsor Brand, Sponsor Products, produtos patrocinados, marca patrocinada, display, e tem também Sponsor TV, que é para você colocar os seus ads de vídeo e na TV, tá? Já falei que esses últimos 3 nós não vamos entrar no mérito, não nesse momento, vamos focar no Sponsor Product, ou no produto patrocinado. Então você clica em continuar. E aqui, pessoal, finalmente nós estamos na página de criação, de configuração da nossa campanha, tá? Vamos por partes aqui. Bom, a gente já sabe que a Amazon está utiliza, né, inteligência artificial, então ultimamente a gente tem visto muito dessas recomendações feitas pela inteligência artificial. Nem sempre a gente acata com essas recomendações, aliás, grande parte das vezes a gente não acata essas recomendações, simplesmente porque essas recomendações às vezes são muito básicas e elas são excelentes para quem está começando, mas para nós que já tem muita experiência, a gente prefere avaliar e analisar, fazer a nossa própria análise antes de se comprometer em fazer e seguir com alguma dica que a Amazon está mandando para a gente. Mas se você é novo, às vezes pode ser interessante você ler pelo menos as dicas, né, que a Amazon está propondo para você. Isso não é garantia de que você vai ter um resultado excelente, é simplesmente uma indicação, tá ok? Como a gente não vai utilizar, eu vou fechar isso aqui. Então nós vamos para a parte de criação de anúncio em si, tá? E aí tem vários segmentos nessa página aqui, vamos por partes então. A primeira parte é essa configurações do grupo de anúncios, que basicamente você tá dando um nome para o grupo que vai conter a sua segmentação ou segmentações, tá bom? Eu vou explicar como é que a gente trabalha, tá? Mas de maneira geral, nós fazemos a segmentação individualizada, tá? Por quê? Porque permite a gente ter mais controle. Então, assim, a gente cria um grupo com uma segmentação apenas. Porque a gente tem mais controle e também porque a gente consegue ver nos relatórios, ter um melhor entendimento de como que cada segmento está performando, tá bom? Então isso ajuda muito a gente na hora de fazer os relatórios. Então assim, quando a gente cria campanha, a gente cria várias campanhas, tá? Às vezes para um produto a gente cria 3, 4, 5 campanhas, tá bom? Porque depende muito da estratégia que a gente vai utilizar também, da segmentação, depende de uma série de coisas. Então a gente gosta muito de dividir isso em vários segmentos para poder ter um entendimento muito bom da dinâmica que aquele produto específico e a campanha para aquele produto como que está funcionando, tá bom? Em termos de nomenclatura, nós também temos uma maneira específica que a gente nomeia as nossas campanhas, tá? E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Como é que você poderia fazer já para você começar? O nome de grupo é sempre bom você colocar com SP, tá? E aí já aparece aqui como sugestão para mim, SPA. SP é de Sponsor Product e A de automático. Aqui você pode colocar um hífen ou você pode colocar essa barra, que é o que eu prefiro utilizar. E aí, pessoal, você pode, então, selecionar, eu sugiro colocar no nome do grupo o número ASIN do produto que você está utilizando, colocando nessa campanha, e colocar o nome do produto também, tá? Eu não aconselho colocar muitos produtos, mesmo que os produtos sejam parecidos, ou talvez de uma variação. É sempre melhor você focar em um produto só, tá? Então, mesmo que seja um grupo, no nome do grupo você coloca só o tipo de campanha que é, e se é automático, se é manual, e o número ASIN do produto, que eu vou pegar aqui, no caso, eu vou pegar um produto aleatório. Vou colocar aqui. Então eu copio o ASIN e colo aqui, coloco uma outra barra, e aí eu coloco o nome do produto. Vou colocar aqui
bracelete feminino, tá? Pronto, é isso. Eu nomeei o meu grupo. E aí, aqui embaixo, pessoal, nessa próxima sessão, aqui a gente escolhe o produto ou produtos que a gente quer colocar nesse agrupamento, nessas campanhas. Já falei que a gente prefere trabalhar com um produto por campanha, então a gente vai selecionar somente esse produto que eu coloquei no título. Mas você tem a opção de pesquisar por produto se ele não aparecer aqui. E também você pode inserir uma lista, às vezes se você tiver uma lista muito grande de agents que você quer colocar, e bom, colocar todos eles dentro dentro da mesma campanha, se você tiver todos esses agents numa planilha Excel, você só copia da planilha e joga aqui, tá? E clica em adicionar. Ou você pode baixar, fazer o upload, na verdade, dos phasings no formato CSV. Essas duas modalidades a gente raramente utiliza, tá? Às vezes só para campanhas muito grandes, mas mesmo assim não, da nossa parte, não é recomendado. Vou focar em um produto individual, tá? Então, aqui eu selecionei o produto, tenho aqui algumas recomendações da Amazon e tudo mais, mas já falei que a gente, por nós, passa batido. Mas é bom você dar uma olhada, porque pode ser interessante para você. A próxima parte é a segmentação. E aqui é onde a gente vai determinar se é uma campanha manual ou automática. Obviamente, como estamos fazendo uma campanha automática, vou deixar já selecionada a campanha automática, que é o que o pessoal mais está utilizando, e é mais fácil de você fazer o setup também. Aí a próxima parte é a parte de segmentar, a parte do lance, né? Você vai definir o lance. O lance é o que é o lance? É o quanto você está disposto a pagar por um clique, tá? E aqui a Amazon já colocou, baseado no algoritmo dela, no entendimento do produto e tal, ela já colocou aqui um preço, né, vamos dizer, um lance para mim, de 34 centavos. E ela está dizendo para mim que durante o dia normal varia entre 26 e 40 centavos. Então ela colocou meio que a média aqui. Você pode, de novo, você pode acatar com a recomendação da Amazon e deixar esses 34 centavos, ou o que a gente gosta de fazer é pegar o menor valor, que é no caso 0,26, e colocar aqui. Então a gente começa com 0,26. Por quê? Porque eu estou querendo evitar o máximo de gasto possível que não vai ter retorno, tá? Principalmente numa questão de uma campanha automática. Porque qual que é a função primordial da campanha automática no nosso caso, tá? Como que a gente trabalha a dinâmica de campanhas automáticas e campanhas manuais? As campanhas automáticas, elas não são as que têm as melhores performances, tá? Mesmo que você faça toda uma boa listagem de seu produto, e isso obviamente ajuda, isso é recomendável, isso não é uma garantia de que a campanha automática ela vai funcionar muito bem e vai te dar o retorno desejado. E ela pode, às vezes, dar um retorno, mas o que a gente consegue, o que a gente vê é que uma campanha manual você tem muito mais controle e você consegue ter um retorno muito maior ainda, do que uma segmentação automática, tá? Mas ela é excelente para você descobrir quais são as palavras, quais são os termos e quais são os produtos que são interessantes, que funcionam muito bem. Então é sempre interessante você começar com uma campanha automática, deixar ela rodar por um tempo e depois avaliar quais são os termos-chave que estão funcionando muito bem, que estão gerando vendas, por exemplo, ou que estão cumprindo com o objetivo que você quer. Então, por exemplo, se o seu objetivo é impressões, porque você quer divulgar o seu produto, às vezes é um produto novo, então o seu foco não é conversão de vendas, seu foco é impressões. Você quer o maior número de visualizações possíveis. Então, é um outro tipo de estratégia, obviamente. Então, as palavras ou os produtos que você vai encontrar que vão a te ajudar a atingir essa meta é diferente, provavelmente muito diferente das palavras e produtos que serviriam, por exemplo, para otimizar a questão de conversão de venda, tá bom? Então, por isso a gente utiliza as campanhas automáticas para fazer essa descoberta, esse período inicial de descoberta, e depois a gente joga as melhores, né, o que a gente descobriu de melhor, ou a gente não, né, no caso a campanha automática descobriu e a gente adiciona
nas campanhas manuais também. Bom, continuando a respeito do lance, então eu posso deixar que a própria Amazon defina o lance padrão, ou eu posso colocar por cada grupo, tá? Lembra que a gente falou das segmentações que a campanha automática faz? Elas estão aqui, ó. Então nós temos, eu tinha chamado de close match, que no inglês, né, mas é correspondência aproximada em português. Depois o lose match, que também está aqui, correspondência vaga, substitutos e complementos. Então, você pode setar qual é o bid que você quer dar, ou qual é o lance, né, que você quer dar para cada uma dessas segmentações, ou você pode empatar com aquilo que a Amazon está sugerindo, que é de 0,75 centavos. Percebe que é bastante alto. Então, eu, de novo, não recomendo, mas se você quiser fazer, uma recomendação boa é sempre começar com menor valor. E depois você deixa rodar por um tempo, e à medida que a campanha vai rodando, você, depois de um tempo, talvez uma semana, você já consegue ver se esse lance que você está utilizando está dando resultado ou não. Se não estiver dando resultado, você pode aumentar o tamanho do seu lance, tá? Ou não. E aí fica o teu critério. Essa é a parte da avaliação que você tem que fazer semanal. Aconselho semanalmente você tá sempre dando uma olhada nos relatórios para saber quais são as próximas ações que você tem que tomar, tá bom? Então tá aqui, eu citei os lances por campanha, não precisava, por segmento, não precisaram, mas eu coloquei aqui só para você ver, tá? E aí a próxima sessão, a gente vai por aquela segmentação de palavra negativa, né? Palavra-chave negativa ou produto negativo. Então, assim, eu já comentei isso com vocês, mas só para recapitular bem rapidinho, eu não vou colocar nenhuma palavra negativa aqui, mas o que você... o objetivo dessas duas segmentações aqui é justamente para o seu produto não aparecer com uma relação a uma palavra-chave específica, que as pessoas estão buscando, mas que talvez sejam parte do nome do seu produto, mas não tem nada a ver com o seu produto. Ou um produto também de um outro competidor que também já está no mercado, mas que também não tem nada a ver com o seu produto, tá? E você pode elaborar várias estratégias. No caso aqui eu já tinha comentado que é a questão do café, do pessoal buscando o livro Café com Deus Pai e a gente vendendo café. Então eu não queria, eu queria que as pessoas, quando digitassem, eu neguei a palavra Café com Deus Pai, porque eu não quero que meu produto apareça quando as pessoas digitam Café com Deus Pai, tá bom? Depois nós temos a parte de campanha, que é a estratégia de lance, tá? De campanha. Essa parte aqui, eu não vou conseguir destrinchar ou esmiuçar exatamente como ela funciona, porque eu teria que descrever para você como é que o sistema de lance da Amazon funciona. Isso daí é uma aula, só isso seria uma aula, tá? Então, para não complicar muito, eu vou tentar explicar de maneira bem resumida o que ele faz. Você, como a gente já colocou aqui, né, você estipulou aqui qual que é o lance que você quer dar. Então, vamos voltar aqui para o lance padrão, só para simplificar, tá? O lance que eu quero dar, eu quero que cada clique custe 26 centavos. Ponto. Tá? E aí, o que acontece? A gente sabe que a Amazon utiliza inteligência artificial, a Amazon tem muito conhecimento a respeito das pessoas que entram no marketplace, das intenções de compra, do comportamento das pessoas dentro do marketplace. Então, o algoritmo deles é muito bom em perceber o que a pessoa está buscando e se o seu produto atende àquela demanda. Só que aí o que acontece? Quando ele percebe que o seu produto tem uma grande chance de vender se receber um clique, então quando você utiliza o lance dinâmico, ele aumenta o valor do seu clique. No caso de 26 centavos, se você aumentar em 100%, que é o que ele está dizendo aqui, ele vai passar a custar 52 centavos. Isso não quer dizer que você vai pagar 52 centavos pelo clique. Não. É por isso que eu não vou entrar, né, no mérito de discutir qual que vai ser o custo do clique em si, porque tem que entender a metodologia que a Amazon utiliza para fazer para calcular o custo. Mas simplificando, a Amazon vai aumentar o valor do seu lance. É isso.
ou reduzir em momentos que ela achar que, bom, as pessoas não vão, o seu produto é interessante, mas um clique agora essa pessoa provavelmente vai clicar no seu produto, mas ela não vai comprar. Então ela reduz também. O problema é que, utilizando esse lance dinâmico, aumento e redução, principalmente no início, como o algoritmo ainda está tentando descobrir como o seu produto performa, né? Qual que é tentando descobrir como que é a audiência, né? A sua audiência dentro da Amazon. Então ele tende a aumentar continuamente para testar, e aí você acaba gastando, às vezes, horrores. Então, assim, o que a gente recomenda é sempre colocar o lance dinâmico, mas somente de redução. O que que acontece? O lance dinâmico de redução, ele vai continuar nos 26 centavos que eu coloquei aqui, mas ele só vai reduzir, ele não vai aumentar, ele só vai reduzir quando uma pessoa que estiver visualizando o meu anúncio, a Amazon entende que essa pessoa vai clicar, mas ela não vai comprar. Então ela reduz o custo para minimizar o meu custo, né, por clique. E aí você tem lance fixo, que é justamente somente os 26 centavos. Que eu não recomendo, porque você pode estar perdendo oportunidades, tá? O melhor mesmo é usar o lance dinâmico, é, mas deixar no lance dinâmico reduzido, tá? Para a Amazon reduzir, se possível. Não quer dizer que ela vai sempre reduzir, às vezes nem reduz nada, mas pelo menos você vai ter um pouco mais de controle sobre os seus gastos, tá? Sobre o seu investimento e seu orçamento também. Depois vamos para a parte de ajuste de lance. Isso aqui tem muito a ver com a posição onde o seu anúncio vai aparecer, tá? O que é o topo de pesquisa? Eu já mostrei numa outra aula, que quando uma pessoa faz uma pesquisa dentro da Amazon, ela dá um retorno de pesquisa, né? Uma página de retorno, que é o que a gente chama de SERP, e os 4 primeiros produtos da primeira linha são produtos patrocinados. Isso é o topo da pesquisa, tá? Na primeira página. Então, basicamente você o seu produto está aparecendo naquelas 4 posições. Depois você tem o restante da pesquisa, que é ainda nessa primeira página, mas já não é mais no topo, é um pouco mais embaixo. E depois você tem as páginas de produto, que é quando a pessoa já clicou em algum produto, ela está visualizando um produto, e aí logo embaixo da descrição do produto, né, nos bullet points ali, que a gente chama, aparecem alguns anúncios patrocinados ali, que pode ser o seu. Então, o que acontece? São funis de venda, né, de jornada, e o que você pode fazer aqui é bem parecido com o ajuste de lance dinâmico, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou deixar só no lance dinâmico reduzido, mas é bem parecido com o ajuste de lance, onde você vai canalizar a utilização do budget para certas partes. Ou seja, se você quer priorizar que seu produto apareça, por exemplo, no topo da pesquisa, beleza, então você pode colocar, por exemplo, 100%. Ou seja, você vai dobrar o seu lance, no caso 52 centavos, para você aparecer mais frequentemente, ou para o seu produto aparecer mais frequentemente no topo da pesquisa, tá? Isso tem algumas vantagens, mas tem desvantagens também. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você ganha maior visibilidade, a vantagem é que seu produto aparece primeiro para certas pesquisas. A desvantagem é, de maneira geral, e dependendo da categoria, o custo do clique é bem alto. Então, às vezes, dependendo de categorias, principalmente categoria de suplementos, putz, o valor do clique é muito alto. Muito mais que 26 centavos, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado de colocar aqui, né, no topo da pesquisa, principalmente se o seu produto não estiver otimizado, tá? Se você não ter uma conversão muito boa para o seu produto, você vai perder muito dinheiro, porque apesar de você receber muito clique, às vezes vai continuar naquela balança, né? O quanto você está investindo em relação àquilo que você está ganhando não compensa. Mas ajuda a desenvolver uma estratégia. Como eu falei, pode ser que você está divulgando um produto novo, então esse início, às vezes, pode ser interessante você focar no topo da página. O que a gente utiliza mais, topo de página, topo de pesquisa, na verdade,
são para produtos que já estão performando bem, tá? Então, produtos que já são best-seller, que já tem o Amazon Choice, por exemplo. Então, esses produtos a gente tende a colocar mais no topo de pesquisa. Por quê? O fato deles terem essa etiqueta da Amazon ajuda na conversão, porque é uma própria indicação da Amazon, entendeu? Então, essa é uma das táticas que a gente utiliza. No caso aqui, eu vou deixar 0. Restante de pesquisa, quer dizer, mais embaixo, pode ser mais interessante também. Você ainda aparece na primeira página, só que mais embaixo. E página de produto, já expliquei também, que também pode ser interessante se o seu produto, principalmente se o seu produto é um substituto ou um complemento. Essa página de produto aqui, você aumentar o seu bid nessas páginas de produto pode ser bastante interessante. Ou, por exemplo, se você está concorrendo, né? Você tem um concorrente na Amazon e que ele tem um produto parecido com o seu, e que o produto que você está anunciando tem um preço mais barato, então essa estratégia de usar a página de produto pode ser bem interessante, porque você aumenta o clique, o valor do clique, o seu lance, para você aparecer mais frequentemente junto de um produto específico, por exemplo. E o que acontece é o seguinte, a pessoa vai entrar na página do seu concorrente, na página do produto do concorrente, mas vai ver o seu produto. E pode ser que, quando ela vê o preço do seu produto, que é mais barato, ela pode acabar comprando o seu produto ao invés de comprar o outro do seu concorrente que ela estava vendo antes. Entendeu? Então essa é uma das maneiras que você pode controlar, fazer o ajuste de lance e desenvolver uma estratégia ao redor disso. E aí, tem uma outra opção aqui, que isso aqui não, eu acho que não tem no Brasil, tá? Que é aumentar os lances em todos os canais da Amazon Business. Amazon Business, o que é a Amazon Business? Existem empresas que criam um perfil na Amazon, no Marketplace da Amazon, para fazer compras. Caderno, livros, material do escritório, geralmente, cadeiras, mesas, né? Até artigos decorativos, ou mesmo de cozinha, uma cafeteira, por exemplo, para o escritório. Então, assim, isso é muito comum nos Estados Unidos, aqui na Europa também, muitas empresas utilizam. Nós, inclusive, como agência, nós também utilizamos o Amazon Business, a gente também compra da Amazon, a gente realiza compras por lá. Só que o que acontece? Nós temos um perfil um pouco diferenciado, porque a gente tem que receber uma fatura, é uma transação B2B, na verdade, tá? Então, se o seu produto atende esse público de negócios, atende empresas, por exemplo, então você pode ser interessante aumentar o lance para quando o visitante que está olhando, buscando algum produto na Amazon, ele tem esse perfil de Amazon Business, tá bom? E como eu falei, acho que no Brasil isso não tem, mas fica a dica, porque se você fizer nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, se for vender também, isso vai aparecer, e aí você já sabe como utilizar isso aqui. E por último, a gente tem a parte de configurações. E, de novo, aquele pede o nome da campanha. O que eu recomendo? Eu volto lá em cima, no nome do grupo que eu já tinha feito, copio e colo aqui. Só que ele não pode ser exatamente o mesmo nome. Então, como essa é uma campanha automática focando em um produto, eu coloco aqui padrão, porque eu não fiz nenhuma alteração, de fato. O que eu poderia colocar no título? Eu poderia colocar que eu negativei certas palavras, eu posso colocar que eu estou fazendo uma segmentação específica, no caso aqui, se eu quiser somente fazer isso como como substituto, por exemplo. Eu quero que essa campanha seja focada somente em ofertar o meu anúncio como um substituto, o meu produto como um substituto de um concorrente. Então eu posso colocar isso aqui. Então eu posso colocar que o final aqui da campanha eu coloco que ele por exemplo, substituto, tá? O nome da segmentação. Nesse caso, eu estou utilizando o padrão porque eu não estou fazendo nada, nenhuma diferenciação. Depois eu posso alterar o nome à medida que eu faço alterações na campanha, eu posso também alterar o nome posteriormente, tá bom? E aí tem o nome do portfólio, que já comentei sobre o portfólio, e também tem a parte aqui eu posso escolher o portfólio, né? Acho que é isso que eu não comentei. Então eu posso utilizar um portfólio que eu já tinha criado, ou eu posso criar ou deixar sem portfólio para depois acrescentar em algum portfólio específico. E aí tem a data de início, que geralmente é a data de hoje, e a data de fim. Data de fim geralmente a gente deixa em branco,
A gente utiliza mais o fim, uma data de término, quando a gente faz campanhas muito específicas, por exemplo, para Dia das Mães, para Prime Day, ou pro Black Friday, por exemplo. Então a gente seta campanhas de uma semana, 2 semanas, ou mesmo dias específicos, e aí a gente põe essas campanhas para rodar por um determinado período. E aí sim a gente coloca uma data de término, tá? Pode ser também uma promoção, não precisa ser um dia especial, mas pode ser uma promoção. Às vezes você está fazendo uma campanha para você se desfazer de um produto que está em oferta, né? E então você pode rodar uma campanha temporária para vender mais desse produto. E aqui diz o país, esse aqui você não consegue alterar, mas e aí por último você tem o orçamento diário. A própria recomendação da Amazon, aqui sim, acho que é uma dos únicos pontos aqui que a gente de fato é, acaba pegando qual que é a sugestão da Amazon. Então a gente pega o menor orçamento diário, tá? Geralmente 10, 12 dólares nos Estados Unidos. No Brasil, depende também da categoria, mas seria algo de 20 a 30 reais, tá? Para começar. E aí, por último, aqui tem a opção de lance campanhas adicionais em outros países. Isso aqui é bem, como a gente está nos Estados Unidos, isso aqui seria para lançar campanhas no México ou no Canadá. No Brasil, isso aqui por enquanto não está disponível, mas pode ser que no futuro isso aconteça, que a Amazon tem planos de provavelmente abrir em outros países da América do Sul. Então pode ser que haja uma integração entre as Amazons latino-americanas, né? Então seja possível você fazer o lançamento de uma campanha tanto no Brasil quanto em outros países da América do Sul. Isso aqui é só a título de curiosidade. Feito tudo isso, pessoal, a gente finalmente clica aqui em lançar campanha. E pronto. A campanha está lançada. E aqui dentro de alguns momentos, né, a Amazon vai avaliar. Se tiver tudo ok, a campanha vai começar a rodar. Beleza? E está criada a nossa primeira campanha automática. Agora, vamos falar, né, na próxima aula nós vamos falar sobre como é que você cria uma campanha manual.